Saudações à luz, namastê. Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Magia e Apometria. E o vídeo de hoje é especial, falando sobre a questão do carnaval. Uma vez que nós estamos na semana do carnaval, então o que está sendo gravado é exclusivamente direcionado para as pessoas que acompanham o canal e pessoas que de uma certa forma têm uma consciência cósmica despertada e com certeza vão entender muito melhor o que eu vou falar aqui do que o Homus carnavalescos, né? Porque nós temos o Homo sapiens, o Homus carnavalescos que de certa forma brota nessas épocas do ano. Então vocês entenderão muito mais do que eles. Rapidamente, tá? Não vou me aprofundar muito, mas o carnaval, a expressão em si que foi cunhada lá pelo século X, até então onde se sabe, significa carnes vales, ou prazeres da carne, ou carnaval, certo? Que é esse período que surge posterior a 40 dias de jejum, de privações, sem comer, sem relações sexuais e por aí vai. Então, nada melhor do que comemorar isso com uma bela festa, certo? E com o passar dos séculos, das eras, isso foi, de uma certa forma, sendo modificado para que não fosse nos moldes de Saturnália, por exemplo, em Roma, onde pão e circo era o sacrifício através de atrocidades de seres humanos, para as pessoas baterem palma. Então, nós não poderíamos trazer isso para a realidade de hoje. E de uma certa forma, a bacanalha na Grécia clássica não poderia ser revivida da mesma forma, muito embora isso ocorra em larga escala pelo mundo afora, e principalmente aqui no Brasil. Vamos falar aqui do Brasil. Tá? Ocorre que nessa época do ano, literalmente, nós temos, como eu poderia dizer para vocês, portais abertos que ligam a regiões do plano astral da Terra muito inferiores do ponto de vista vibracional. Tá? É como se literalmente soltassem os bichos. Tá? Quando a gente fala que o bicho está solto, literalmente essa expressão ela pode ser levada ao pé da letra. Tá? Até porque, infelizmente, a nossa própria energia, o inconsciente coletivo trabalha a favor disso. Nós mobilizamos, de uma certa forma, forças inimagináveis. Eu digo nós porque é o coletivo que faz isso, é o inconsciente coletivo, certo? Mobilizando forças para dar uns dias de passe para esse pessoal aí. Até porque vocês têm que compreender uma coisa. Não é porque morreu, porque é espírito, que não vai deixar de gostar de beber, fumar, de fazer sexo com excesso, de se divertir numa festinha aqui, outra ali. Então, continua tudo a mesma coisa, só não tem mais o corpo físico, não tem mais todo o potencial energético em repouso que nós temos aqui na terceira dimensão, por ser uma densidade maior em termos vibracionais. Só que o problema é que eles vêm muito tempo antes para preparar o ambiente, a psicosfera da Terra, ou noosfera, como costumam falar, porque a energia mental do planeta ela é adulterada nesse período, e isso é inevitável. Tá? Muito embora haja um esforço por parte de outros grupos de entidades, outras egrégoras, para poder estar limpando e minimizando os impactos negativos desse processo. Tá? E com isso que eu estou falando para vocês, eu não quero dizer que simplesmente é errado e é um ato pecaminoso nós estarmos nos divertindo no carnaval, pelo menos quem gosta dessa festa em si. Mas eu estou trazendo para vocês uma realidade inegável,
que é a questão do padrão energético com o qual nós estamos lidando nesse período do ano exatamente. Porque quando eu falo os bichos estão soltos, é como se fosse um dia onde todas as celas de todos os presídios e todos os portões do planeta inteiro são abertos, tá? Para que os detentos passem pelo menos um dia ou alguns dias em regime aberto, com aquela promessa de retornar para a cela depois que acaba esse período. Mas será que voltam mesmo? Na verdade, depois o trabalho para recolher esse pessoal aí, ele é dantesco, eu diria. Tá? O que ocorre é que nesse período, devido a todo o ano de estresse, de preocupações, privações, pressão social, profissional, familiar, as pessoas elas merecem, na cabeça delas pelo menos, alguns dias de alívio, certo? Para poder aliviar a tensão, nada melhor do que festejar, do que ir para a folia, certo? Então, nós já temos aí os trios elétricos em alguns estados do país, festejando, arrebatando milhares de foliões, mais de 20 mil pessoas. Só que se a gente pensar que para cada encarnado nós temos vários desencarnados, então imaginem a quantidade de população que vem para poder estar fazendo essa festa acontecer, né? Até porque a festa tem que acontecer com todo mundo, tá? A gente não pode excluir ninguém, então todo mundo tem que participar. O fato é que realmente esses portais eles são abertos utilizando as nossas energias mais baixas, tá? Porque nós produzimos energias de baixa frequência, tá? Manipuladas através dos nossos vórtices mais básicos, chakra básico, chakra sexual. Então, ocorre que nesse período as pessoas, o grande inconsciente coletivo entra num modus operandi que favorece a abertura desses portais infradimensionais, dando passagem a milhares, milhões de espíritos sedentos por carne, álcool, sexo. Depois eu vou falar para vocês duas histórias, tá? Não são histórias, são histórias que servem para enfatizar essa questão toda que eu tô passando, tá? E um fator bem interessante a ser falado, tá? A gente vai recorrer agora à ciência. Vocês sabem sobre a questão do cérebro triuno, ou cérebro trino, ou complexo R, ou complexo reptiliano? O fato é que nós somos manipulados, tá? Anatomicamente, num passado longínquo, para que nós pudéssemos servir. Tá? E uma parte do cérebro, que é o sistema réptil, como vocês podem ver na imagem, ou cérebro reptiliano, ele foi projetado para uma série de funções interessantes, tá? E todas elas bem básicas, bem primitivas, tá? Como se fosse uma linguagem de máquina muito básica, assim, que comanda o hardware, faz o hardware se mexer e responder ao usuário, tá? Falando em termos computacionais. Então, o sistema réptil comanda os nossos atos e instintos mais básicos, primitivos, de sobrevivência, reprodução, hierarquia, no tocante ao respeito à hierarquia, bem como a questão de territorialismo e por aí vai, tá? E uma vez ativado esse sistema, ele assume o controle sobre todos os outros. Então, muitas vezes se vê quem sai para fazer festa por aí, verdadeiros devaneios no tocante à atitude das pessoas nessa época do ano, verdadeiras loucuras e exageros que, diante de um ambiente social normal, em outra época do ano, isso seria inadmissível, mas como é carnaval, então tá tudo liberado, pode. Só que o fato é que essas pessoas, elas literalmente estão nesse modus operandi, certo? Eu falei anteriormente do homo carnavalesco, certo? Porque ele assume o controle sobre o homo sapiens, ou pelo menos o homo dito sapiens. O neocórtex, ele para de responder, vamos dizer assim,
dentro do aspecto consciente da pessoa, ela acha que tá tudo bem, tá tudo normal, ela vai agir de acordo com os seus instintos mais primitivos. Isso, nós estamos falando da pessoa agindo sozinha, mas e sobre a influência de um outro pessoal que também está curtindo a festa, de um outro pessoal que também está trabalhando em conjunto para que a festa não pare, tá? Então, é algo bem delicado, pessoal. Ocorre que, nessa época do ano, muitos locais de trabalho espiritual se aproveitam, só para vocês terem uma noção de panorama do que eu vou passar para vocês. Eles se aproveitam desse momento para poder fazer uma série de trabalhos, porque nunca foi tão fácil conseguir escravos que aceitem trabalhar por tão pouco, no tocante às barganhas, para poder fazer trabalhos de magia negra, por exemplo, e outros tipos de trabalhinhos. Tá? Eu falo isso para vocês porque eu ouvi de boca de pessoas que eu conheço que vão aproveitar essa época do ano. Tá? Eu não faço julgamento de valores, cada um sabe de si, principalmente no tocante à lei do retorno em si. Mas eu ouvi de pessoas acerca dessa questão, de que vão aproveitar para poder fazer alguns trabalhos, porque vai ser muito mais fácil arrebanhar espíritos para estar cumprindo determinadas tarefas. Tá? Então, porque eles não querem voltar lá para baixo, eles vão aceitar qualquer tipo de oferta para poder ficar aqui depois do carnaval em si, depois desse período, até porque o carnaval é só uma data comercial, mais comercial do que qualquer outra coisa, mais uma das datas do calendário gregoriano, mas a questão toda é o que ocorre de trás dos bastidores, que a maioria das pessoas não vê, porque estão literalmente aturdidas com tanto barulho que não ouvem a própria consciência. Eu não estou falando isso para dar lição de moral em ninguém, até porque longe de mim querer ser santo ou simplesmente me colocar numa posição diferente. Como eu disse para vocês, todos nós estamos aqui confinados nesse planeta, tá? Então algum motivo tem, mas a grande questão é que alguns estão querendo sair dessa prisão, estão atentos a muitas armadilhas, tá? E nesse período é importante se divertir com consciência, não servir a ninguém. Então, como eu ia dizendo para vocês, algumas pessoas me falaram que vão aproveitar esse período para poder tá fazendo isso, tá? Eu simplesmente não condeno, tá? Mas não aprovo, até porque isso não faz parte da minha natureza, mas eu estou relatando para vocês a caráter de informação, porque é um período realmente muito pesado principalmente para psicosfera do planeta, certo? Vamos dizer assim, seria uma espécie de camada mental que envolve o planeta, que muitos conhecem como noosfera, por exemplo, porque ela está impregnada de pensamentos dos encarnados, dos desencarnados, mais a questão dos pensamentos distorcidos através de processos de indução mental ou sugestão nesse período, que já acontece naturalmente pelos quadros obsessivos que nós observamos por aí, mas nessa época do ano ela é muito, muito maior. Tá? E como eu estava falando para vocês, a questão da nossa manipulação, porque nós somos facilmente enganáveis. Tá? E aí eu quero que vocês tragam a seguinte reflexão. Imaginem milhares, milhões de pessoas com os seus instintos mais primitivos sendo excitados para que possam vir à tona, para que deixem sair de dentro de si aquela fera que está contida. E é literalmente isso que acontece, certo? Só que esse processo ele tem consequências, tá? E a segunda história que eu ia falar para vocês, porque a primeira foi da pessoa que falou que ia aproveitar esse momento para poder tá arregimentando grupos de espíritos para esse tipo de trabalho, tá? E
A segunda é de uma pessoa que, há algum tempo atrás, essa pessoa ela é médium, extremamente sensível, e quando mais jovem, incauta, foi aproveitar o período de carnaval e pulando o carnaval, atrás dos blocos, dos trios elétricos, ela em determinados momentos passou a sentir como se houvesse alguém penetrando ela sexualmente, certo? Com violência. E ao olhar para trás, assustada, ela não via ninguém. E como não deu bola, achou que fosse coisa da cabeça dela, mas sentiu fisicamente aquilo, voltou a dançar. E aí depois de um tempo, novamente sentiu a sensação da penetração por trás. E aí ela se assustou tanto que ela simplesmente foi embora da festa. Tá? E desde ali nunca mais voltou a pular carnaval nas ruas. Tá? Mas ocorre que por ser médium, por estar num local onde a massa crítica dentro do conceito de padrão vibracional é relativamente baixa, muito, muito, muito baixa, somado à questão das outras consciências que advêm de infradimensões, essa moça literalmente ela sentiu na carne, sofreu o pênalti, porque ela baixou o padrão vibratório dela. Ela estava no meio de um grupo que já tinha um padrão vibratório baixo, entrou em ressonância, baixou a tal ponto de que pôde ser tocada, até porque, caso vocês não saibam, existem vários fatores, como por exemplo a questão do padrão vibratório, o estado da nossa tela búdica, que é uma proteção natural que nós temos entre o nosso duplo etérico e o corpo astral, certo? Então ela provavelmente estava comprometida, mas o fato é que ela baixou tanto a vibração dela que pôde ser tocada. E isso acontece com muitas, muitas, muitas pessoas nesse período. Simplesmente porque elas estão vibrando num padrão extremamente baixo, tá? E aí não conseguem simplesmente distinguir o que é real de o que não é real. Até porque o que é a realidade, certo? Senão sinais elétricos interpretados pelo nosso cérebro, certo? O que é real realmente? Tá? Então isso eu diria que é um verdadeiro problema, até porque nós acabamos entrando em processo de muitas vezes ligação e até acaba correndo por uma simbiose, onde a relação ela é recíproca, dependendo do que ocorre, tá? Então nós temos que ter cuidado. Tá, e onde é que ficam os espíritos de luz, entre aspas, tá? Nessa hora. Ocorre que o nosso padrão é tão baixo, somado à questão da média grupal que nos cerca, que nos rodeia, que eles não conseguem muitas vezes chegar. Eles fazem o que é possível fazer, mas literalmente conseguir se conectar muitas vezes às pessoas para poder livrar de certas situações se torna praticamente impossível quando a pessoa está querendo se afundar, quando a pessoa está querendo adensar cada vez mais o seu padrão, entregue a excessos e deleites. Até porque não é errado, por exemplo, tomar uma cerveja, um vinho, certo? Uma caipirinha, por exemplo. Não deve ser condenado, isso faz parte do playground. A gente desceu aqui não é só para se ferrar o tempo todo, tá? Tem que ter um momento de diversão. A grande questão é que o excesso acaba trazendo danos muitas vezes irreversíveis. E as pessoas não se dão conta disso. Simplesmente elas vivem o momento. Até porque nós estamos naquela ideia proposta de passado, presente, futuro, onde não existe passado nem futuro. Muitas pessoas acabam confundindo esses conceitos que fazem parte
dos estudos místicos, certo? Que vêm sendo revelados ao longo do tempo, como o poder do agora, por exemplo. Então, o que importa é o agora e que se dane o amanhã. Vou viver o agora, vou me divertir. E muitas vezes a diversão, ela... que na verdade, cada cabeça é uma sentença. Então, isso depende muito do ponto de vista, porque a diversão para mim pode não ser diversão para você que está me ouvindo e assistindo esse vídeo. Então isso é muito relativo, certo? Mas a média consciencial grupal dessas pessoas, a grande maioria, é viver o agora, é aproveitar o agora, e isso engloba tudo de tudo, tá? Só que tem consequências futuras, danos permanentes muitas vezes, irreversíveis, tá? Então a questão toda é o nosso cuidado, simplesmente a nossa precaução nesse momento, como pessoas conscientes que somos no tocante à nossa energia, certo? Porque a nossa energia, ela deve ser preservada, a nossa energia vital, ela vale ouro, ela é um ativo fixo, certo? Então nós devemos proteger ela, custe o que custar. E nessa época do ano, nesses períodos, isso é extremamente complicado, porque é como se vocês pudessem ter um panorama psíquico do ponto de vista espiritual da crosta terrestre, vocês veriam um exército de dementados, zumbis, procurando sexo, bebidas e por aí vai, drogas, tá? Então, é porque na verdade os desencarnados, eles não podem sorver os fluidos de drogas, álcool, de sexo. O que eles podem é se ligar ao nosso campo áurico através do nosso chakra humeral e sugar esses fluidos deliberadamente, tá? Isso é o que ocorre em vários processos obsessivos, tá? Não bebe, mas suga o fluido etérico. Não transa, mas suga o fluido sexual, certo? Da relação entre o casal. Então, isso é muito complicado, tá? Então, algumas medidas são necessárias para que a gente possa minimizar esses danos, tá? Porque esse é o período de muita gente ser chipada, certo? Sair com uma série de parasitas astrais no corpo astral, ser clonada, para que possa ter a sua energia de forma permanente sendo drenada em laboratórios do astral inferior. Então, muita coisa acontece, tá? Sobre os clones, na verdade, existe muita coisa para ser falada. Eu não quero tornar esse vídeo muito comprido, tá? Mas vamos às medidas necessárias para que nós nos protejamos, vamos dizer assim, tá? A questão é como se vincular aos nossos protetores num período de tamanha densidade energética, tá? O fato é que existe uma faixa vibratória no qual muitos espíritos, vamos dizer assim, mais desmaterializados, mais desligados das questões da materialidade, eles se encontram. Uma faixa específica só deles, tá? Uma banda específica, uma banda de frequência. O que nós precisamos é conseguir realmente encontrar essa frequência para poder sintonizar esse canal, tá? E uma das melhores formas é fazendo o processo de ancoragem, certo? Caso vocês queiram saber como fazer isso aí, cliquem no link abaixo da descrição desse vídeo, onde vocês vão cair no grupo Magia e Apometria, que é um grupo do WhatsApp, e lá eu vou estar disponibilizando os áudios para vocês de ancoragem, de abertura dos trabalhos apométricos, para que vocês sintam essa conexão e possam estar repetindo isso aí na casa de vocês. Mas uma forma é a ancoragem, tá? Ou seja, literalmente ancorar energias, frequências de egrégoras específicas para o nosso momento, certo? Seja antes de dormir, ao acordar, ao fazer uma refeição,
O fato é que todo momento nós podemos estar realizando o processo de ancoragem, porque sempre serão bem-vindos os bons espíritos, sempre serão bem-vindas boas companhias espirituais, os nossos amigos espirituais, certo? São aqueles que não vão nos açoitar, nos chipar, não vão abusar, não vão nos machucar, sequestrar, clonar e por aí vai. Tá? Então, é muito importante que nós saibamos o que fazer para que nós possamos manter o nosso padrão vibracional na mais alta frequência pela maior parte do tempo. Óbvio que é uma tarefa difícil, dado o planeta extremamente hostil em termos vibracionais que ainda nos encontramos inseridos. Mas não é impossível. É difícil, mas não é impossível. Então, ancorar a frequência de determinadas egrégoras, como os seres angélicos, os devas, orixás, as falanges da sagrada Umpran, ou a Umbanda como muitos conhecem, certo? Os seres da Fraternidade da Luz, ou Fraternidade Branca, como mestres, arcanjos. Na verdade, a questão é com quem você sente afinidade, porque a pessoa ela tem que sentir o que está fazendo. Muitas vezes o processo racional ele acaba nos traindo, nos engana facilmente. Então, o mais importante é sentir o que está fazendo, sentir quem está atraindo, sentir se a energia está boa, se está positiva, se está agradável, se está harmônica. E através desse processo de ancoramento, de ancoragem, através dessas invocações, invocações da luz, certo? Nós estabelecemos um processo de conexão. E através dessa conexão, solicitamos a proteção desses amigos. Até porque os campos de energia que são gerados no momento da ancoragem, eles são extremamente elevados do ponto de vista vibracional, o que facilita muito o nosso processo de conexão e, consequentemente, a harmonia energética do nosso campo individual de energia, da nossa casa, que é uma extensão de nós mesmos. A casa é uma extensão de nós mesmos. Então, isso tudo acaba sendo permeado por essa energia saudável, essa energia luminosa, limpa, e nós conseguimos manter uma espécie de capa de proteção pela maior parte do tempo, certo? Dentro dos nossos lares e para onde quer que nós estejamos nos dirigindo. Tá? Então, o vídeo de hoje era específico sobre esse tema, tá? Que é um tema importante e que é um período delicado, mas todos devem estar atentos, certo? Até porque eles ficam acordados 48 horas por dia, se é que eu posso me expressar dessa forma. Eu sei que não, mas é só para vocês terem uma noção de que, na verdade, nós é que dormimos, tiramos férias, folga, feriados, mas eles não. Tá? Então, todo cuidado é pouco. Então, o mais importante é que vocês estejam atentos e façam o dever de casa. Então, ancorem as mais altas frequências que vocês conseguirem. Tá? Esse é o nosso trabalho. Saudações à luz. Namastê.